E aí, pessoal, estamos aqui de volta. Uma aulinha agora sobre geradores, ok? Vamos lá. Tá aqui, né? Primeiramente, vamos discutir aí o que são os geradores. Olha só a situação. Geradores para a gente basta transformar algum modelo de energia em energia elétrica. Isso para a gente vai ser um gerador, ok? Então a gente tem aqui, ó, nesse caso as pilhas, né, baterias, enfim, elas transformam energia química em energia elétrica. Aí você tem aqui, né, um modelo de hidrelétrica, um perfil de hidrelétrica. Olha só, uma turbina. Você está transformando energia mecânica em movimento aqui, né? Energia do movimento em energia elétrica graças à turbina, ok? O jeitão de um gerador é esse aqui, gente, ó. Entre os polos A e B, você tem lá a sua FEM, tá? Que a gente chama FEM, que é força eletromotriz, que é o gerador, tá? E esse gerador sempre vai ter uma resistência interna. Sempre não, né? Se ele for ideal, ele não vai ter essa resistência interna. Mas na maioria dos casos ele vem, a gente acaba considerando a resistência aí como parte do circuito. E esse gerador ele gera uma DDP, ó, uma diferença de potencial, que é o valor do seu gerador menos essa DDP gasta aqui, né, digamos assim, gasta por essa resistência interna. Então a DDP vai ser o gerador menos esse R vezes I, já que esse U, né, esse U1 aqui, que eu vou chamar, esse U1 é R vezes I. Então tá aqui. E o gráfico, gente, de gerador, como ele é negativo aqui, você tem um gráfico decrescente, onde o ponto alto aqui, ó, quando você tem o seu I valendo zero, né? Quando você coloca zero na equação, U vai ser igual a E. Então o valor do gerador é a parte do gráfico que corta aqui nesse ponto. E lá embaixo, gente, você tem, no caso, o U sendo zero, ok? O U sendo zero, você vai ter lá o valor da sua corrente. Aqui, enfim, tá ruim demais, né? Mas se você disser que U vale zero, você é só pegar a equação e colocar zero igual a I menos RI, né? Isola o I, joga o RI para cá, ó, R vezes I é igual a E, tá? E o I será igual a E sobre R, ok? No caso é R, né? Deixa eu apagar para não confundir aqui. R. E mais, ó, essa corrente, gente, a gente chama de ICC, tá? ICC significa corrente de curto circuito. Por quê? Porque olha só, você não tem diferença potencial nenhuma aqui entre os terminais, então quer dizer que você tem uma ligação direta entre eles, né? Uma ligação direta em um fio, sem resistência alguma aqui ligando, e vai ser um curto-circuito, tá? Ele vai ser um ponto importante que a gente vai utilizar bastante aí na aula de geradores. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Nada melhor do que um exemplo. Olha só, um gerador de FEM 24 volts, lembra? Força eletromotriz 24 volts e resistência interna 1. Ok, então se você puder desenhar o gerador, ele vai ser algo assim, ó. Tem uma resistência aqui, né? Ele é de 24 volts e tem uma resistência interna de 1 ohm. Ótimo. E aqui, ó, os pontos A e B, ele vai ter o seu U, ok? A tensão entre os terminais do gerador é de 20 volts, então isso aqui é de 20 volts. U. Aí ele quer saber qual a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Aí lembrando, bem, a equação do gerador é U igual ao E menos o R I. A gente sabe que U vale 20, que o E vale 24. Deixa eu apagar isso aqui, vai ser não 9. A caneta não está ajudando. 24 menos o R, que é 1, vezes I. Ó, dá para a gente pegar esse termo todo que está negativo, vamos jogar ele para cá. E esse 20 que está aqui, jogar ele para cá. Então vai ficar I apenas desse lado, igual a 24 menos 20, que vai dar 4 amperes, ok? Feito aí a corrente elétrica que o atravessa. Agora, determine a potência gerada e lançada no circuito e a dissipada internamente. Ok, a gente não... vamos voltar já já nesse problema, tá?
Prometo a vocês, a gente volta nele, porque a gente não vai falar de potência ainda, e nem de rendimento. A princípio, vamos só calcular aqui o item A. Depois a gente volta nesse problema. Ótimo. Vamos lá. Já já a gente fala. Agora, mais um problema. Ótimo. Tem-se um gerador de 100 de fé em 100 volts e a resistência interna de 2. A DDP entre os seus terminais quando não é percorrido por corrente elétrica nenhuma. Mas se você lembrar, ó, a equação é U igual a E menos RI, correto? Quando ele não é percorrido por corrente, significa que isso aqui vai ser zero. Então, o U será igual ao E. E no caso, o E é igual a 100 volts. Tá? Isso foi o A. Agora, a intensidade da corrente que eu atravesso quando está em curto-circuito. Lembrando, curto-circuito significa U igual a zero. Então, vamos lá. O zero, que é o U, né? Coloca a equação, ó, U igual a E menos RI. O E vai ser 100 menos a resistência interna 2 vezes I. Ó, passa 2I para cá, igual a 100. O I será igual a 100 dividido por 2, que vai dar 50 amperes. Essa é a corrente de curto-circuito. Agora, DDP nos terminais nas condições do item anterior. Bem, gente, aqui basta você falar, né? A condição inicial para calcular isso foi que U seja zero. Fechou? Ótimo, vamos lá então. Aqui, ó. Ok. Questão de gráfico, ó. Os gráficos abaixo representam as curvas características dos geradores. Calcular a FEM, que é o E, né? A resistência interna, que é o R', e a corrente de curto-circuito do gerador, que é o ICC. Ótimo, então vamos lá. Lembrando, a equação do gerador é U igual a E menos RI. Ok, baseado nisso, gente, a gente vai olhar para o gráfico e fazer algumas determinações. Ó. Lembra o jeitão do gráfico do gerador? Deixa eu colocar ele aqui para a gente tomar como base. Ó. O valor quando cruza aqui em cima é o E. E o valor quando cruza aqui embaixo é o ICC. Então, daqui a gente já pode fazer determinações. Ó. No gráfico 1, o E ou a FEM, né, tanto faz, o E vai ser 50 volts. No gráfico 2, não tem condição da gente fazer o E, mas tem a condição, né, vamos deixar aqui o E aqui, tem condição da gente achar o ICC. O ICC vale 10. Ótimo. E no caso do 3, ainda nenhum nem outro. Agora vem cá. Já que eu estou de posse do E, né, e eu tenho essas informações, ó, quando o I vale 5, o U vale 37,5, é possível eu usar isso na equação. Uso a equação, o U vai valer 37,5 igual ao E, que eu já sei que vale 50, menos o R, que eu não sei, mas o I vale 5. Então joga, ó, esse termo todo vem para cá, o 37,5 vem para cá, vai ficar R vezes 5, ou 5R, tanto faz, é 50 menos 37,5. R5 vai ser igual a 50 menos 37,5, 12,5, ok? 12,5. Isolando o R, né? Deixa eu apagar aqui a 2, apesar de a gente saber disso, a gente vai usar para o espaço. O R vai ser igual a 12,5 dividido por 5. Não é? Quanto dá isso? 125 por 50. Bem, vai dar 2 vezes, sobra 25 aqui, vírgula 250, 2,5. Ótimo. Então, o R vale 2,5 ohms, ok? Feito. Estou sabendo já desse caso. Agora, e o ICC? Bem, se você se lembra, né, o ICC é aquela condição em que o é zero, e o ICC dá para ser calculado como sendo o E sobre o R, ok? Então, o R está aí, o ICC é o E sobre o R, o E vale 50, sobre o R que vale 2,5, isso vai dar 20, correto?
20 amperes. Fechou? Então temos aí a condição de 1 feitinho. Ótimo, vamos para 2. 2 eu tenho posse de ICC aqui que eu já sei. 2, o ICC vale 10. Ótimo. Na equação é possível eu tirar aqui, montar uma equação onde o U vale 12. O E eu não sei, por enquanto, claro. Menos o R que eu não sei, vezes o I. Ok? Agora, se você reparar, já que a gente tem ICC na mão, a gente vai falar que 10 amperes, que é ICC, é o Ezinho sobre o R, correto? Aliás, é o E sobre o R. É possível a gente fazer uma associação aqui, já que tem E e R aqui, a gente tem E e R aqui, né? E apesar de eu ter colocado, 12 aqui, eu não coloquei o I, que vale 4, então eu posso apagar aqui, colocar ele valendo 4, né? É uma função, gente. Aí eu tendo isso, eu vou saber que o E é igual a 10R. Aí eu venho e substituo. 12 igual o E, que é 10R menos 4R. Aí vai dar 12, que 10 menos 4 dá 6R. O R'inho vai ser igual a 12 por 6. 12 por 6, 2 ohms. Tá aí, achei o R'inho, né? Uma vez que eu achei o R'inho, substituo aqui, vai dar 10 vezes 2, o E vai dar 20 volts. Então aqui eu achei o ICC está aqui, o E está aqui, o R'inho está aqui, ok? Ele queria mais alguma coisa? Não, R'inho, tá, corrente gerador, ótimo. Eu posso fazer então A3 também. Deixa eu apagar isso aqui, que eu não vou precisar. Eu já mostrei para você de onde é que vem, né? Vamos lá. Nesse caso eu tenho 2 pontos, então é bom usar os 2 pontos. U vale 20, o E eu não sei, menos o R que eu não sei, mas a corrente do 20 vale 2. Depois o U vale 14, é igual a E que eu não sei, menos o R e a corrente vale 5. Eu tenho aqui, gente, uma situação de sistema, né? Sistema linear. O que eu posso fazer? Eu posso, ou multiplico por uma das equações, né? Seria viável, pode ser, e faço a soma delas. Então vamos lá, multiplico por menos 1, né? Na realidade, aqui isso vai ficar menos, isso vai ficar menos, isso vai ficar mais. Aí eu faço a soma. Menos 20 mais 14 vai dar menos 6. Menos E mais E dá 0. E aqui, mais 2R menos 5R menos 3R. Isso daqui R é igual a menos 6 sobre menos 3, que dá 2 ohms. Feito isso, eu posso usar qualquer uma das equações. Tá? Deixa eu usar essa de baixo. 14 igual ao E menos 2 vezes 5. Então, isso vai dar 14 igual ao E menos 10. Passo menos 10 para cá, o E vai ser 14 mais 10, que dá 24 volts. Ok? Achei então o R, achei o E. Aí eu posso achar o ICC, que é o E 24 dividido pelo R, 2. ICC igual a 12 amperes. Ok? Fechou o problema. Vamos lá. Na continuidade, vamos falar da lei de Ohm-Collier. Olha só, gente, agora que a gente já conhece o gerador, a gente conhece a lei de Ohm, conhece tudo isso, um circuito elétrico dessa maneira, a gente pode entrar na lei de Ohm-Collier, que é uma generalização da lei de Ohm, tá? Na prática, gente, isso sai de U igual a R vezes I. Se você isolar o I será o U, que são as tensões, dividido pela resistência. Aqui também, o I vai ser o gerador, o valor da tensão do gerador, dividido pela soma das resistências, no caso resistência R, que pode ser uma resistência equivalente, mais a resistência interna do gerador, ok? Dá para a gente aplicar isso e facilmente resolver as coisas.
Vamos lá, fazer outro probleminha. Uma bateria de FEM de 6 volts e resistência interna 2 ohms é ligada a um resistor de 10 ohms. Ok. Bem, vamos desenhar aqui, né? Você tem a bateria de 6 volts, tem a resistência interna de 2 e está ligada, só um pouquinho, a uma resistência de 10. Calcule a corrente elétrica que estabelece. Usando a lei de Ohm-Collier, vai ser R mais R, né? Isso, gente, sempre lembra, isso é um equivalente, tá? No caso só tem uma aqui, tá ótimo. Então dá 6, dá 10 mais 2, então isso dá 6 sobre 12, que dá meio ampere. Agora, determine a energia elétrica transformada em térmica no resistor em 1 minuto, né? Aí aqui, gente, é o seguinte, a energia elétrica, se você lembrar, deixa eu adiantar aqui para você, você já sabe, é a potência vezes o tempo, né? E potência é, enfim, no caso do resistor, é RI quadrado. Então, RI ao quadrado vezes o tempo. Lembrando o tempo em segundos. Então, o R vale 10, o I vale meio ao quadrado, vezes, no caso, 1 minuto, 60 segundos. Ok? Vai ficar meio ao quadrado é meio vezes meio. Então, é meio vezes 10 vai dar 5. E meio vezes 60 vai dar 30. 3 vezes 5 dá 150 watt segundo. Ok? Ele não fez nenhuma determinação de quilowatt-hora nem nada. A gente deixa em watts por segundo. Beleza? Feito. Vamos lá. Mais uma. Ótimo. Olha aqui, ó. Como eu vinha falando para você, agora é o seguinte, não está tão simples assim, então nós temos que fazer algumas determinações, ó. Eu tenho a minha bateria, ótimo, tenho esse R'inho aqui, eu vou considerar que ele é o meu R'inho, já que está R'inho aqui. Esse ponto eu vou chamar de A, esse ponto, como é só um fio, eu chamo de A também, esse ponto eu chamo de A também. Esse ponto, como é outro terminal, vou chamar de B, aqui será B, e esse fio continua até aqui, ó, B. E aqui no meio ainda tem um ponto perdido que eu vou chamar de C. Aí vem, ó, o ponto A e o B ficam nas pontas e o C fica no meio. Agora, ó, esse resistor está entre A e C. Então, A e C, R. Esse resistor aqui está entre A e B. Então, esse aqui está entre A e B. Está o R lá. Esse resistor está entre B e C. O R aqui. Esse resistor está entre B e C também. R aqui. Pronto, já peguei todo mundo. Eu preciso calcular o que então? O equivalente. Correto? Agora, olha só. Eu tenho resistor em paralelo aqui. Isso vai ficar assim. Ele lá de cima continua. Esse aqui continua. E esses dois aqui, ó, já que é R e R, vão se transformar em R sobre 2. Tá? Agora, eu tenho uma série aqui, ó. R mais R sobre 2. Ó. Se você fizer 2R sobre 2, que é R, 2R sobre 2 mais R sobre 2 vai dar o R lá de cima. E aqui vai dar 3R sobre 2. Agora, paralelo produto pela soma. 3R sobre 2 vezes R dividido por 3R sobre 2 mais R. Isso aqui vai estar dando 3R quadrado sobre 2 dividido por 2R e 2 aqui embaixo. 2R sobre 2 dá R. 3R mais 2R, 5R sobre 2. Isso, mantém a primeira, né? 3R, deixa eu apagar aqui. Aí, apaguei. Mantém a primeira, 3R quadrado sobre 2, multiplico pelo inverso da segunda. 2 sobre 5R, ok? Aí, ó, cancela isso, cancela isso, cancela isso, cancela isso. Sobrou, então, 3R sobre 5, ok? Acabou o problema? Não, na realidade, ele quer... O gerador tem 1,5, a resistência interna tem 2, todos os resistores têm R igual a 20. Agora, calcule a potência elétrica total dissipada por efeito Joule,
ok? Aqui é o seguinte, a potência dissipada por efeito Joule, a gente pode calcular como sendo o I vezes o U, ok? Pode ser. No caso, eu preciso então achar a corrente que passa no circuito, né? É claro, uma saída seria eu achar corrente por corrente, calculando potência por potência e somando isso. Agora fica complicado. Agora, você viu que eu já reduzi esse circuito a isso aqui, ó. Deixa eu apagar. Eu calculei a resistência equivalente dele. Então, esse nosso circuito está assim, ó. Tem o R, tem nosso, o E que vale 1.4, o R que vale 2, e aqui ó, eu reduzi isso tudo a 3R, no caso o R vale 20, então está dando 3 vezes 20 sobre 5, né? 20 sobre 5, 4, 4 vezes 3, 12, isso aqui ó, 12 ohms. Agora é o seguinte, ó, eu tenho essa situação, tá, mais fácil, e eu posso aplicar essa potência. Eu acho a corrente total, a corrente e o U, né, total. Eu posso considerar o U total como sendo isso. E com a lei de Ohm, Fourier, que é E sobre R mais R, eu acho a corrente 1,4 igual a 2 mais 12. Vai dar 1,4 dividido por 14. Se você dividir por 1,4, isso vai dar 1 sobre 10, vai dar 1 décimo, né? Ou seja, o I é igual a 0,1 ampere. Então, o I eu já sei, ó. Potência é 0,1. Vezes o U, né? Que no caso aqui eu vou considerar a minha dissipada no efeito Joule, já enfim por calor, né? Vai ser então 1,4. Isso aqui vai dar 0,14 watts. Tá? Então, gente, esse é um jeito mais fácil. Você calcula o resistor equivalente e a partir dele você usa as condições aí para poder achar a corrente elétrica, e a tensão total vai ser o valor do seu U, ok? Isso para calcular a potência total. Agora, vamos lá para o próximo. Feio. Mais um circuito. No circuito da figura, calcule o valor da resistência R para que a corrente I2 seja de 2 amperes. Ó, corrente 2, ela ser 2 amperes, quer dizer que ela é a corrente total. Tá vendo? Ele quer saber o valor da resistência Rzinha. Eu posso considerar essa resistência aqui como sendo a resistência, apesar de não estar aqui perto, ela faz parte, tá? Agora é o seguinte, ó. Eu tenho 3 resistores em paralelo. A gente sabe que, se eu copiar isso aqui de novo, vai dar 30 volts. Aqui o R que eu quero. Esses 3, como são paralelos, vai ser 30 dividido por 3, que vai dar 10 ohms. Ok? Ainda tem 5 aqui. Eu uso a lei de Ohm. I igual ao R mais o R, que seria o equivalente. No caso, seria 30 dividido. R eu vou considerar que não tem. Mais o R seria o equivalente, que é R 10 mais 5. Então, ficaria 15 mais R, já que é uma série, né? E o I, obrigatoriamente, ele quer que esse I aqui valha 2. Então, vamos lá. 2 igual a 30 dividido por 15 mais... A caneta está ruim. Mais R. Isolo 15 mais R aqui, boto para lá e o 2 desce para cá. 15 mais R para esse lado é igual a 30 por 2. Ok? Então, olha só. 30 por 2 está dando 15, né? Então, 15 mais R é igual a 15. Se eu jogar o 15 para lá, vai dar 15, 15 menos 15. Então, isso significa que o valor de R, se eu quiser que passe 2 amperes ali, tem que ser 0. Ok? Ótimo. Agora ele quer a corrente, né? Em I1. Está aqui a corrente I1. Ótimo. Então, já que ele vale 0 aqui, eu só tenho essa condição. E como a minha corrente obrigatoriamente é 2 amperes,
chegando aqui, quando chega nesse ponto, ele se divide exatamente em 3 partes. Então, no caso, a corrente 1 vale 2 terços de ampere, ok? Depois ela se junta de novo e forma 2 e assim sucessivamente, beleza? Vamos lá. Isso é meio especial, né? Vamos falar de associação de geradores, olha só. Primeiro, claro, falar da série. Olha só, você vai ter, enfim, geradores em série. Eles vão ter cada um suas resistências internas, cada um vai ter o seu gerador, ó, E1, E2 e tal. Cada gerador vai ter uma DDP e essas DDP somadas vai dar DDP total. Tá? No caso aqui, ó, a nossa lâmpada aqui, ela é uma lâmpada que funciona a 3 volts. Então eu preciso colocar duas pilhas em série aqui para poder gerar. Agora, o gerador basta somar aqui, correto? Você vai somar o E1, né? Vai ser o quê? O E1 mais o E2 mais o E3. Então, você vai somar E1 mais E2 mais o E3. E as resistências, né, vão ser também, como elas estão em série, o R equivalente, né, que a gente chamou de RS, vai ser o R1 mais o R2 mais o R3, porque está em série, ok, gente? E lembre-se, a corrente que passa é a mesma aqui na situação, não tem segredo nenhum, não. Agora, vamos ver como é que funciona a associação em paralelo. Ó, o desenho já muda, né? Isso é bem comum ocorrer, tá? Em alguns aparelhos aí você tem os mesmos S, ó, olha só. No caso, o E equivalente, né, que ele está usando o epsilon, mas pode ser é igual ao valor de um deles, tá? Igual ao valor de um deles, ou seja, não dá para você colocar pilhas de diferentes, de diferença de potencial diferente. Aqui não, pode pôr de 3, aqui uma de 1,5, não, nunca, tem que ser sempre igual, ok? Então a DDP vai ser sempre constante, vai valer 1,5 de toda maneira. Os R's, olha só, tá vendo os R'inhos aqui? Esses R's aqui, eles vão ser calculados como se estivessem em paralelo, né? Então, 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Ok? Dá para fazer produto pela ação? Sim, sempre vai dar. Você pega 2 a 2 e vai trabalhando aí. Beleza? Então tem que só tomar esse cuidado aí com a associação de geradores aí em série paralela. Tem só a única diferença é que no paralelo o E é o mesmo para todos, ok? E você calcula o equivalente dos R's. Você vê aqui que ó, se você disser que vale I de corrente entrando, como são todos iguais, você vai ter a fração de I por N aqui, né? Onde N é o número de geradores que você tem, ok? Vamos lá então. Partir para um probleminha. Olha só, um rádio utiliza 4 pilhas de FEM 1,5 e resistência interna 0,2 cada um. Considerando que as pilhas estão associadas em série, determine a FEM e a resistência interna equivalentes. Bem, já que são 4 pilhas, 4 vezes 1,5, isso vai dar 6 volts. Lembra, é só somar na série, né? E no caso também das resistências, 4,02 vai dar 0,8. Então, se você for desenhar o equivalente, você vai ter, olha só, 6 volts aqui e 0,8 ohms aqui, tá? Esse é o nosso equivalente. Ótimo. Vamos lá? Tem mais um. Olha só. Tem-se uma associação de 3 baterias iguais, cada uma com 12 volts e resistência interna de 1,2 em paralelo. Ok, calcule a FEM e a resistência interna. Bem, nesse caso, gente, se você lembrar, a FEM vai ser igual a uma delas, no caso 12 volts. Tá? Em paralelo ela é igual às demais. Agora, já que são 3 baterias iguais e eu tenho 3 resistores em paralelo, eu vou colocá-los aqui só para a gente lembrar, 1.2, 1.2, 1.2, a resistência equivalente é o valor deles, já que são iguais, dividido pela quantidade. No caso 3, isso vai dar uma resistência equivalente de 0,4 ohms. Você vê que quando você associa resistores em paralelo, a resistência cai, né? Ok, isso é uma boa saída para você poder fazer com que a resistência interna caia.
Então você vai ter, né, o seu novo gerador, ou seja, se você pudesse trocar, seria um de 12 volts com uma resistência interna de 0,4 ohms, ok? Ótimo. Essa parte é bem simplesinha mesmo, chegar, aplicar o conceito e vamos lá. Chegamos aqui na parte que eu prometi a vocês, ó, a potência. Potência elétrica no gerador. Aqui é o seguinte, ó, a potência, gente, ela, lembrando, ó, U é igual ao E, mais não, menos R vezes I. Lembrando que cada um desse, ó, U é uma tensão e R vezes I é uma tensão também. Já que a gente lembra que potência é a tensão vezes a corrente, então se você multiplicar todos os termos por corrente, ó, isso vezes I, isso vezes I, isso vezes I, você chega na potência. Ó. A potência total aqui vai ser o E vezes I, ó, olha aqui, ó. E R vezes I dá RI quadrado. Então a expressão de potência para o gerador, ó, ela segue uma regra que é ao quadrado. Se é ao quadrado e tem um negativo, você tem uma parábola com concavidade para baixo, tá? Ótimo, e ela parte do zero e chega até o zero. Agora, olha só, pontos notáveis. A gente sabe que o nosso I, né, o I limite, o I máximo que você chega é o ICC. E o ICC, ó, é o I sobre R, ok? E partindo da situação que a potência, quando no caso a DDP é zero, a sua potência também será zero, então sai daqui obrigatoriamente por uma questão como é que é a palavra? Simetria, né, gente? Por uma questão de simetria, já que aqui é E sobre R, aqui, ó, como é simétrico, nós estamos bem no meio, então é E sobre 2R, né? E sobre R é sobre 2, né? Na prática, ó. É o que faz aqui, é metade do ICC, que vai dar E sobre 2R. Agora é o seguinte, ó. Para você achar a potência, né, lembrando lá de função, quando você quer achar máximos e mínimos, né? No caso aqui da função, o máximo, basta você achar quem? Esse ponto, né? Uma vez que você tem o i, você aplica na expressão da potência, né? Ou do u, né? Claro, você pode aplicar que você chega lá. Agora, como assim? Você pega isso, sobre 2R, está aqui a potência, ele pegou U sobre vezes I. Antes ele calculou o U, né? O U é menos RI. No lugar do I ele substituiu isso. Ó. Ele pegou isso aqui e trouxe para cá. É sobre 2R. Ótimo, ficou R e R cancela. Ó. Cancela aqui. Sobrou quem? E sobre 2. Ficou E menos E sobre 2. E menos E sobre 2 dá E sobre 2. Substituindo o U, que é E sobre 2. Ó. Sobre o I, que a gente sabe que é E sobre 2R. Você chega que a potência máxima é E ao quadrado sobre 4R, ok? Bem, é só uma questão de ajuste de fórmula, tá, gente? Em geral, essa parte aí, ela não é muito cobrada no vestibular, não, tá? Então, vamos lá. Na continuidade, olha só, eu tenho um probleminha, a gente já volta nos outros lá. No gráfico, a seguir, representa-se a curva característica de um gerador. Determine a FEM e a resistência interna desse gerador. Ótimo. A FEM é o E, né? Se você pegar aqui, ó, o E vai ser igual a 10, correto? Que é o ponto lá de cima. 10 volts. Esse 20 é o ICC. O ICC vale 20. E a gente sabe que vale E sobre R. Então, o R que eu quero vai ser o E sobre os 20. E o E eu já vi ali, ó, dá 10 sobre 20. E 10 sobre 20 dá meio. Bom, então eu já achei a FEM e a resistência interna. Ótimo. E agora o que ele quer? A potência máxima que ele pode lançar em um circuito. Lembrando lá da potência máxima, para você evitar fazer todas aquelas contas, vai dar que E quadrado sobre 4R. E quadrado vai ser, cadê o E? 10 ao quadrado sobre 4 vezes o R, que é meio. E ao quadrado, 100. 4 vezes meio, 2. Isso aqui vai dar 50 watts, ok? Beleza, vamos lá então. Deixa eu ver se tem mais um. Não. Vamos voltar naquele lá.
Deixa eu achá-lo, que já passou bastante, mas ele era o primeiro exercício, né? Ótimo, tá ele aqui, ó. Vamos ver agora com todo esse conceito o que a gente vê. Bem, primeiro, qual a intensidade da corrente elétrica que atravessa? Basta a gente usar a equação, não é isso? U é igual a E menos RI. O, cadê? É de 20. O E é de 24 menos o R, que é 1 vezes I. Aí isolamos o I desse lado, não foi? Fez 24 menos 20, que deu 4 amperes. Ótimo. Agora, determine a potência gerada, a lançada no circuito e a dissipada internamente. Lembrando da questão da potência, gente, ó, olhando, vamos fazer de novo aqui. Ó. U é igual a E menos RI. A gente sabe que se multiplica todo mundo aqui por I, né, a gente vai chegar na potência total, que é a gerada. Essa aqui, aliás, é a potência útil, né? Não é gerada, não. Ó, essa aqui é a potência útil. Essa é a potência total, ok? Que é o E vezes o I. E isso aqui é a dissipada, é a potência dissipada internamente. Então, a gente vai chegar U vezes I. Aqui é E vezes I. E aqui é R I quadrado, ok? Ótimo, aqui é a potência gerada, lançada, tal, tudo bem. Vamos lá. U. Quanto vale o U mesmo? Já que vale aqui, né? Potência útil é U vezes I. O U vale 20, o I vale 4. Isso aqui deu 80 watts. Agora, a potência total, né? Que é a potência gerada. Essa é o E vezes o I. O E vale 24 vezes 4, vai dar 96 watts. Ok? E a potência dissipada internamente é o RI quadrado. O RI vale 1 e o I quadrado vale 4 ao quadrado. Vai dar 16 watts. E lembrando, ó, se você somar isso com isso, né, vai dar isso, ó, ok? Feitinho, bem simplesinho, né, gente? Ótimo, então é isso aí, gente. Sobre geradores, está aí a aula. Espero vocês na próxima e até mais. Tchau, tchau.